Oi! Hoje eu vou mostrar para vocês uma opção, ó, eu fiz esse coração aqui e eu vim mostrar uma opção para quem quer fazer, mas a diferença é que nós vamos costurar à mão, tá? Então eu fiz esse coração aqui com um tecido que foi sobra de uma capa que eu fiz para um banco, a capa do assento, e aí sobrou esse pedaço, eu fiz esse coração. Então, eu tô usando um tecido, esse tecido aqui, ele é um tecido assim, ó, mais grosso, tipo um tecido de tapeçaria. Ele é um jacquard, ele é um tecido que você consegue ver, ó, bem essa trama dele. Não é um tecido fininho, não, é um tecido grosso. E aí, agora eu vou usar esse pedacinho aqui, que é o único pedacinho que eu tenho, para mostrar como que nós vamos fazer ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedacinho, esse moldezinho de coração, e eu já vou aproveitar aqui, ó. Eu vou colocar ele numa posição que eu vou aproveitar aqui essas pontinhas já, porque ele é pequenininho, então tem que aproveitar ao máximo o tecido, tá? Vou marcar aqui, ó. Vou posicionar certinho, vou marcar aqui e vou tirar aqui aonde eu preciso tirar, deixando essa beiradinha aqui, tá? Vou fazer só cortezinho aqui. Aí, no caso, você vai ter um tecido maior, você vai pegar o seu molde, o tamanho que você vai querer o coração. De preferência, o tamanho, para ficar com essa franjinha, o ideal é que seja maior do que o tamanho do coração que você vai querer, né? Então, porque eu vou cortar aqui, ó, vou pegar esse molde aqui, pegar esse molde. Eu vou cortar o coração aqui, e aí vocês vão entender certinho. Já marquei aqui. Então, eu vou fazer essa costura com o tecido dobrado, né? Porque nós vamos precisar de duas partes. Esse é um trabalho bem simples, a gente só precisa se ater a alguns detalhes, né? Então, eu vou aqui, ó, nós estamos aqui o coração cortado e nós vamos colocar avesso com avesso, tá? Nós já vamos fazer ele assim, já com o lado direito mesmo para fora. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma margem aqui, ó. Como ele é um coraçãozinho pequenininho, eu não vou dar uma margem muito grande aqui. Vou marcar aqui para vocês verem. Eu vou colocar por dentro, primeiro vou levantar a pontinha. Vou dar mais ou menos aqui a distância que eu vou precisar colocar. Vou dar um pontinho aqui por dentro, só para o nozinho ficar por dentro. Pronto, agora vamos fazer a costura um pouquinho mais distante. Aqui, ó, a beiradinha tá aqui. Vou fazer a costura um pouquinho assim, ó, mais para dentro, contornando todo o coração. E qual é o detalhe também aqui nessa costura? Eu vou costurar com a linha vermelha para ver se eu consigo mostrar bem para vocês. Nós vamos fazer o pontinho. Coloquei a agulha aqui. Eu vou colocar a agulha aqui e ela vai sair aqui na frente. Todo mundo sabe costurar? Quase todo mundo, nem todo mundo. E o pontinho saiu aqui na frente. Aí nós vamos voltar lá atrás, colocar a agulha e vamos voltar o pontinho aqui na frente. Sair aqui mais na frente um pouquinho. Quanto menor esse pontinho você conseguir fazer, nesse caso aqui, melhor, tá? Eu tô fazendo até meio grandinho aqui, mas a ideia é você fazer bem pequenininho. Então, saiu aqui, eu vou voltar lá atrás, aonde parou o outro, vou sair aqui mais na frente um pouquinho. E de novo, vou voltar lá atrás. Vou sair aqui mais na frente um pouquinho. E vou fazer isso em todo o coração, até eu contornar ele todo. Só que antes de eu terminar ele até aqui embaixo aqui, eu vou fazer essa volta, deixando uma margem nele todo.
E aí aqui eu vou deixar uma aberturinha para mim fazer o anchamento antes de acabar de fechar ele todo, tá? Mas a ideia é essa, um pontinho para trás e vamos sair lá na frente. Volta para trás de novo. E vamos sair lá na frente. Deixando uma margenzinha em todo ele. Eu vou tirar essa linha vermelha que eu coloquei aqui para mim mostrar para vocês. Vou desmanchar essa costurinha aqui que eu fiz com essa linha vermelha e vou fazer todo esse contorno aqui usando uma linha branca, tá? Porque se eu colocar com essa linha vermelha vai ficar aparecendo e isso eu não quero. Então a linha vermelha foi só para mim mostrar para vocês, tá bom? Então, assim que eu tiver feito até aqui, eu volto. Bom, voltei antes de eu fechar, porque nesse aqui, ó, que eu fiz, eu coloquei esse detalhezinho aqui, ó, desse passa-fita aqui. Então, eu até tenho um pedacinho aqui, ó, e aí, no caso de colocar assim um passa-fita ou uma rendinha, alguma coisa assim, o ideal é a gente costurar nessa hora aqui, ó. Então, o que que você vai fazer? Você vai posicionar ele aonde você quer, vai fazer a costura aqui, fazer uma costura do lado de cá e depois vir fechando, fazendo a costura embaixo e depois a costura aqui na parte de cima. Essa é a hora de você fazer essa costura antes da gente prender as duas partes, tá? E aí, você vai fazer a costura considerando a margem que você vai deixar, né? Porque depois aqui, essa parte que vai sobrar, a gente vai recortar. Então, vai prender ele justamente na parte da margem. Eu não vou usar esse aqui porque eu quero mostrar para vocês uma outra opção. Eu tenho aqui uns fiozinhos de juta. Como o fio é muito fininho, eu juntei 3 fiozinhos para fazer um. E eu vou pegar três conjuntinhos desse, né? Que no caso seriam 3 fios. Se você tiver um fio mais grosso, você não precisa juntar 3. Você já usa um só. E aí, eu vou juntar 3 fios desse. Vou dar um nozinho aqui, só para poder ficar preso aqui esse começo. E aí, eu vou fazer uma trança. Isso é uma opção para quando a gente quer fazer alguma coisa e não tem exatamente aquilo que a gente queria e a gente sabe que a gente pode usar dos recursos que a gente tiver em casa, né? Então, aqui no caso eu tô usando esse fiozinho de juta, que eu tirei de um pedacinho de juta que sobrou. Então, eu desfiei ele, tirei esse cordãozinho. Eu tenho também esse barbantinho aqui, ó, que é um barbantinho fininho, que eu poderia usar ele também, mas eu teria que colocar mais de um fiozinho, porque também eu acho ele muito fino. E aí você pode fazer com qualquer barbante, linha, alguma coisa que você tenha que combina com o tecido do coração que você tá fazendo. Então, aqui eu vou fazer essa trança no tamanho maior do que eu preciso, que seria a largura do coração. Ó, já fiz aqui uma trança bem maior, ó, do que a largura do coração, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar um dos fios. Vou pegar uma das perninhas do fio da trança e vou puxar ele assim, ó. Vou trazer ele, ó. E vou ir ajeitando aqui, ó, empurrando pra trás. Puxando ele. Trazendo esse aqui pra trás, ó. Ó. A gente vai ajeitando aqui, ele vai ficando
tipo um onduladinho. Eu acho bem bonitinho. Deixa eu dar um detalhezinho bem bonitinho, tá? E como eu vou usar esse daqui, eu tenho duas opções. Ou eu posso já costurar ele aqui no tecido, eu já posso costurar ele aqui. Ou eu posso, depois que eu já tiver costurado, eu vim com uma cola de silicone e colar aqui. Então, como vou fazer a costura na mão, então eu não vou fazer essa costura aqui agora. Eu vou deixar para colar ele depois com a cola de silicone. Não precisa ser os dois fios, tá? Pode separar os fiozinhos, dar nó em uma das pontinhas só, pra gente fazer a costura no coração. Então, bora lá. Vou fechar e já eu volto. Não esquece, pontinho pequenininho. Agora que eu já costurei, nós vamos desfiar essa beiradinha aqui, ó. Nos lugares onde já tem um fiozinho assim levantado e já tiver facilidade, você já pode ir puxando assim, ó, com a mão. Aí nós vamos precisar ter um cuidadinho aqui na hora de desfiar aqui, porque apesar de ser uma coisa simples desfiar, a gente precisa ter alguns cuidadinhos. Na beiradinha, quando a gente começa a desfiar, o fiozinho nós vamos tirar ele porque ele tá todo solto. Ó, os primeiros fiozinhos tá todo solto. Olha. Então, eu tirei aqui ele todinho aqui, ó, até rente a costura aqui. Só que vai chegar uma hora igual aqui, ó, aqui já chegou num ponto em que o fiozinho, se eu levantar ele aqui, ó, eu já não posso tirar mais ele. Porque aqui atrás, aqui, ó, bem aqui nesse ponto, ele já tá na costura. Então, se eu puxar ele daqui, ele vai sair daqui, ó, da parte de dentro. Então, o que acontece quando chegar nessa parte? Nós vamos levantar ele, assim. Eu levanto ele, mas eu não vou tirar ele. Ele vai ficar aqui, ó. Porque aqui, ó, ele já tá na costura. Então, eu vou levantar, só vou levantar ele aqui, ó. Porque aqui eu já não tenho possibilidade de tirar ele inteiro mais, que ele já é fio que seria fio mais aqui de trás, ó. Então, aqui eu só vou ir levantando ele. Ó.
Ó, agora eu já cheguei nesses fios aqui de cima. Nesses aqui de cima. Esses aqui já saem. Que é outro sentido da trama, ó. E, então, conforme nós vamos contornando o coração, a gente vai ter esse tipo de cuidado. De ir tirando os fios que a gente vê, que saem todos. Mas quando chegar num ponto em que se a gente tirar um fio, ele vai passar da costura. Por isso que eu falei pra vocês que precisa ser uma costurinha com pontinho pequenininho, que é pra prender bem os fiozinhos aqui. Precisei mudar de lugar por causa do barulho da música. Olha que belezinha. Agora eu vou pegar essa trancinha, né, que a gente fez aquela hora, que eu fiz com fiozinho de juta. E aí, no caso, eu vou colar. Vou cortar o nó, que eu tinha dado aquela hora na ponta pra facilitar na hora de trançar. Olha, aí você pode colocar qualquer outro detalhezinho que você queira colocar. Se tiver um botãozinho, ou se você tiver uma florzinha, se quiser colocar uma florzinha. Olha. E assim dá pra gente fazer vários coraçõezinhos e fazer uma penca de coração no tecido. Nesse aqui, ó, eu coloquei também o cordãozinho, a trancinha que eu fiz de juta, e coloquei um botãozinho que eu tinha aqui, que coloquei aqui no meio. Então, a gente pode fazer vários e montar uma penquinha de coração com os mini coraçõezinhos. Quero mostrar pra vocês agora esse aqui, ó, que eu fiz com um tecido que ele é um jacquard também, e ele é aquele jacquard que tem aquela parte acetinada. O fio dele, ele é um fio um pouquinho mais fino do que seria
o desse aqui, né? Que ele já é um tecido mais, um algodão mais puro. Mas nesse aqui também, ó, pra você ver que belezinha que ficou. Tô fazendo esse daqui. Bom, então agora você não tem mais desculpa para não fazer o seu coraçãozinho, tá? Então, quem não tem a máquina de costura, dá para ver que é possível a gente fazer a costura na mão, tá bom? Olha como é que ele fica lindo. Esse aqui eu vou colocar um cordãozinho nele, porque eu não coloquei, eu fiz só para me mostrar para vocês a diferença, né, no tecido, que esse aqui é um pouquinho mais fino, mas eu vou colocar um cordãozinho nele também, para mim pendurar ele. E vou montar, então, a minha penca.